Encontrei um telefone na rua e quando eu mexi nele para falar com o dono, eu vi mensagens dele e da amante combinando algo que me deixou apavorada. Eu tive que fazer algo. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar? Não se preocupa, amor. Assim que a gente conseguir a assinatura dela na venda da casa, eu te busco. Ela nem vai perceber o que aconteceu. Meus olhos liam aquelas palavras na tela brilhante do celular, mas meu cérebro se recusava a acreditar. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei o aparelho cair de novo no chão de cimento batido da calçada. O vento frio daquela noite de terça-feira batia no meu rosto, mas o calafrio que eu sentia vinha de dentro, da espinha. Aquilo não era apenas uma traição comum, daquelas que a gente ouve fofoca na fila da padaria. Aquilo era maldade pura. Era um plano. Eu estava parada ali, embaixo de um poste de luz amarelada, com o coração disparado, como se eu tivesse corrido uma maratona. Minha respiração estava curta. Olhei para os lados, como se o dono daquele celular pudesse surgir das sombras e tomar o aparelho da minha mão. À força! Mas a rua estava deserta. Apenas eu, o silêncio e aquela prova terrível nas minhas mãos. 5 minutos antes, minha vida estava tranquila. Eu voltava da casa da minha irmã, caminhando devagar, por causa do joelho que às vezes reclama, pensando apenas no chá quente que eu faria ao chegar em casa. Foi quando vi o objeto preto, moderno e grande, caído perto do meio-fio. O instinto de qualquer pessoa honesta falou mais alto. Pegar, ver se tinha contato de mãe, amor ou casa e devolver. Eu sou do tempo em que a gente devolvia até moeda de troco errado. Nunca fiquei com nada de ninguém. Peguei o celular. A tela acendeu assim de toquei. Não tinha senha. Sorte ou azar, não sei. A primeira coisa que apareceu não foi a lista de contatos, mas o aplicativo de mensagens. Aberto. A conversa estava ali, escancarada. O nome do contato era apenas um emoji de coração vermelho. A curiosidade, aquele defeito que todo ser humano tem, me fez ler a última mensagem enviada. E depois a anterior. E a anterior a essa. Eram mensagens de um homem que descobri se chamar Eduardo, trocadas com uma mulher que definitivamente não era a esposa dele. Mas o que me deixou apavorada não foram os eu te amo ou os emojis de beijo. Foi a crueldade. Eles falavam de uma terceira pessoa, uma mulher, como se ela fosse um estorvo, um objeto velho que precisava ser descartado para que eles pudessem ser felizes. Ela está cada dia mais chata. Não aguento mais fingir preocupação, dizia uma mensagem de Eduardo enviada horas antes. Aguenta firme, Edu. Pensa no dinheiro. Pensa na nossa viagem, respondia a tal amante. Senti um gosto amargo na boca. Bloqueei a tela por um instante, sentindo o peso daquele objeto na minha mão. O certo seria ligar para algum número dali, avisar que achei o telefone e entregar, não é? Lavar as minhas mãos. Eu não conhecia aquelas pessoas. Não era problema meu. Eu já tinha as minhas próprias preocupações, as contas para pagar, os netos para ajudar a cuidar no fim de semana. Por que eu me envolveria em uma sujeira dessas? Mas a consciência... essa não me deixava dar nenhum passo. Desbloqueei o aparelho novamente. Precisava saber quem era a vítima. Saí das mensagens e fui para a galeria de fotos. O que vi partiu meu coração. Havia muitas fotos de Eduardo, um homem bonito, de sorriso largo, cabelos grisalhos bem cortados, com cara de bom moço. E em várias fotos ele estava abraçado a uma mulher de aparência doce, com olhos gentis, mas que pareciam cansados. Em algumas fotos, eles estavam em festas de família, sorrindo. Ela olhava para ele com adoração. Ele olhava para a câmera. Essa deve ser a esposa,
pensei, sentindo uma pena profunda daquela desconhecida. Ela não fazia ideia de que o homem que ela abraçava nas fotos estava, naquele exato momento, trocando mensagens com outra, planejando vender a casa onde moravam e deixá-la sem nada. Continuei ali parada na calçada, travando uma batalha interna. Uma parte de mim gritava: Marta, larga isso. Deixa o telefone na delegacia ou em uma loja e vá embora. A outra parte, aquela que sempre detestou injustiça, sussurrava: Você não pode deixar essa mulher ser enganada desse jeito. Deus colocou esse telefone no seu caminho por um motivo. O celular vibrou na minha mão, me dando um susto. Uma nova mensagem do coração vermelho chegou, aparecendo no topo da tela. Você sumiu. Aconteceu alguma coisa? Já chegou em casa com a encosto? Encosto. Era assim que chamavam a esposa, a mulher das fotos. Aquilo me subiu um sangue quente, uma indignação que eu não sentia há muito tempo. Aquela mulher, quem quer que fosse, estava dormindo ao lado de um inimigo. Olhei para o fim da rua onde minha casa me esperava, depois olhei para o celular. Eu não conseguiria dormir aquela noite se simplesmente ignorasse o que vi. Eu sabia que se fosse comigo ou com a minha filha, eu rezaria para que uma alma caridosa me abrisse os olhos. Guardei o celular na bolsa, bem no fundo, protegendo-o como se fosse uma bomba relógio. Apertei o passo em direção à minha casa. Minha decisão ainda estava nebulosa, mas de uma coisa eu tinha certeza. Aquele celular não voltaria para as mãos de Eduardo tão cedo, pelo menos não antes de eu entender exatamente quem era aquela esposa e o tamanho do perigo que ela corria. Eu me sentia uma invasora, uma espiã, mas o peso no meu peito dizia que o silêncio naquela situação seria o mesmo que concordar com a maldade. Entrei em casa, tranquei o portão com 2 voltas e sentei no sofá da sala, sem nem tirar o casaco. Coloquei o celular sobre a mesinha de centro. Ele parecia pulsar, cheio de segredos sujos. Eu precisava descobrir quem era aquela mulher das fotos, precisava saber o nome dela e, acima de tudo, precisava saber como contar a ela que o marido perfeito estava prestes a destruir a vida dela. A noite seria longa. Não consegui pregar o olho naquela noite. O celular de Eduardo continuava em cima da mesa, agora carregando na minha tomada, como se fosse um hóspede indesejado que eu não podia expulsar. Fiz um café bem forte, daqueles de levantar defunto, e sentei novamente diante do aparelho. Eu precisava saber mais. A consciência de ter invadido a privacidade de alguém já tinha ido embora, substituída por um senso de urgência que apertava meu estômago. Comecei a mexer nos aplicativos. Não foi difícil encontrar as redes sociais dele. O aplicativo já estava logado. Quando o perfil abriu, senti um choque térmico. Se eu não tivesse lido as mensagens horríveis de horas atrás, eu diria que Eduardo era o marido do ano. A foto de perfil era ele beijando a testa de uma mulher, a mesma das fotos da galeria, que estava sentada em uma cadeira de rodas com uma manta sobre as pernas e um sorriso pálido. O nome dela era Ana. Entrei no perfil dela, marcado na foto. Ana parecia ser daquelas pessoas que iluminam o lugar, sabe? Havia fotos antigas dela, cheias de vida, em viagens, com cachorros, com sobrinhos. Mas as fotos recentes mostravam uma realidade dura. Ela estava doente. Não sei exatamente o que era, mas parecia algo que tirava as forças dela dia após dia. E em todas as legendas, Eduardo escrevia coisas bonitas. Minha guerreira, na saúde e na doença, nunca vou soltar sua mão. Os comentários dos amigos eram todos elogiando ele. Eduardo, você é um exemplo. Ana tem sorte de ter um marido tão dedicado. Deus abençoe esse casal. Li aquilo e senti náuseas. Tive vontade de gritar com a tela do celular. Mentira! Eu queria comentar. Ele chama ela de encosto, ele está querendo vender a casa dela. A hipocrisia daquele homem me dava um nojo físico. Ele usava a doença da esposa para posar de santo para a sociedade, enquanto, nas sombras, trameva tirar o teto de cima da cabeça dela. Voltei para as mensagens com a amante. Precisava entender o plano. Rolei a conversa para dias anteriores.
A papelada do cartório já está adiantada, Eduardo dizia em uma mensagem da semana passada. Eu consegui uma procuração quando ela estava dopada de remédio. Ela assinou achando que era coisa do plano de saúde. Perfeito, amor, respondia a amante. Assim que vender, a gente coloca ela numa casa de repouso pública e vamos pro litoral. Ninguém vai desconfiar, vão achar que você não aguentou a pressão. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não era só traição. Era um crime. Ele estava se aproveitando da fragilidade de uma mulher acamada para roubar tudo que ela tinha e abandoná-la. Ana não tinha apenas um marido infiel, ela tinha um predador dentro de casa. Olhei para o relógio na parede. Eram 3 da manhã. O silêncio da casa parecia pesar toneladas. Eu me sentia pequena diante daquela maldade, mas ao mesmo tempo uma força crescia dentro de mim. Eu pensava na minha filha, na minha mãe, em mim mesma. Nenhuma mulher merece isso, ninguém merece isso. Mas o medo bateu. E se eu fosse até lá e Ana não acreditasse em mim? E se ela passasse mal com a notícia? Ela parecia tão frágil nas fotos. Será que o coração dela aguentaria saber que o amor da vida dela era um monstro? E Eduardo? Ele parecia ser um homem articulado, convencia todo mundo. Ele poderia virar o jogo contra mim, dizer que eu roubei o celular, que montei as mensagens. Eu era apenas uma estranha. Fiquei andando de um lado para o outro na sala com o celular na mão. Senhor, me dê uma luz, pedi baixinho. Foi quando o telefone tocou. Não uma chamada, mas o despertador que estava programado. Dá remédio da Ana, 7 da manhã. Ele nem estava em casa, mas o alarme estava lá, provavelmente para manter a fachada de cuidador. Isso me deu uma ideia. Procurei nos aplicativos de entrega de comida e encontrei o endereço salvo como casa. Era num bairro vizinho, não muito longe, mas longe o suficiente para que não nos conhecêssemos. Anotei o endereço e o número do telefone fixo que encontrei numa conta de luz digital que estava no e-mail dele. Esperei o dia amanhecer. Aquelas horas se arrastaram. Quando o sol finalmente apareceu, eu já tinha um plano, ou pelo menos o começo de um. Eu não podia simplesmente chegar lá batendo na porta. Eduardo poderia estar em casa. Liguei para o número fixo por volta das 9 da manhã. Meu coração batia na garganta. Tocou 3 vezes. Alô? Uma voz feminina atendeu. Era fraca, um pouco rouca, mas gentil. Bom dia, disse eu, tentando manter a voz firme. Eu gostaria de falar com a dona Ana. Sou eu mesma. Quem fala? Ela respondeu com um tom de curiosidade. Provavelmente pouca gente ligava para ela. Dona Ana, meu nome é Marta. A senhora não me conhece. Eu encontrei o celular do seu marido, Eduardo, na rua ontem à noite. Houve um silêncio do outro lado. Ah, minha nossa, ela exclamou, parecendo aliviada. Ele está desesperado procurando esse telefone desde ontem. Ele disse que foi assaltado, que levaram o celular quando ele saiu para comprar os meus remédios. Mentiroso, pensei. Ele perdeu enquanto estava com a amante e inventou lá assalto para posar de vítima e herói. Ele disse isso? Perguntei, deixando um tom de dúvida no ar. Disse. Ele ficou muito nervoso. Moça, onde você está? Eu posso pedir para ele vir buscar? Respirei fundo. Era agora. Dona Ana, eu preciso que a senhora me escute com muita atenção. Eu não quero entregar esse celular para ele. Eu preciso entregar nas suas mãos. Somente nas suas. Como assim? Eu não estou entendendo. A voz dela tremeu um pouco. Eu vi coisas nesse telefone, dona Ana. Coisas que a senhora precisa ver com seus próprios olhos. Eu sei que parece estranho uma desconhecida falando isso, mas é sobre a sua segurança. É sobre a sua vida. O Eduardo não está em casa agora, está? Não, ele saiu para trabalhar. Ela respondeu, agora com medo na voz. Moça, você está me assustando. Não tenha medo de mim. Tenha medo do que está acontecendo nas suas costas. Eu posso ir até aí agora. A senhora consegue me receber? Ela hesitou. Senti que ela estava prestes a desligar. Mas algo no fundo dela, talvez aquela intuição feminina que nunca falha, deve ter apitado. Pode. A cuidadora saiu para ir ao mercado, mas deixou o portão destravado para voltar logo. Eu tô na cama. Chego em 20 minutos, prometi.
Desliguei o telefone. Minhas mãos suavam frio. Eu estava prestes a entrar num furacão. Peguei minha bolsa, coloquei o celular de Eduardo dentro e, por precaução, peguei também o meu celular, onde eu já tinha tirado fotos da tela dele com as conversas, caso ele tentasse apagar tudo remotamente ou tomasse o aparelho de mim. Saí de casa determinada. Eu não sabia se seria bem recebida, se seria expulsa ou se causaria um colapso naquela mulher. Mas eu sabia que não podia deixar assinar mais nenhum papel sem saber a verdade. A mentira tem perna curta, dizem. Mas naquele dia eu decidi que a verdade iria de táxi, para chegar mais rápido. O táxi parou em frente a uma casa bonita, com um jardim bem cuidado e um portão branco. Era o tipo de lugar que, olhando de fora, parecia o cenário de uma família de comerciais de margarina. Mas eu sabia que lá dentro as paredes escondiam uma podridão que estava prestes a ruir. Paguei o motorista com as mãos trêmulas e respirei fundo o ar fresco da manhã. Coragem, Marta, sussurrei para mim mesma. O portão estava destravado, como a Ana havia dito. Entrei devagar, pedindo licença baixinho, mesmo sabendo que ninguém me ouviria na sala vazia. A casa era silenciosa demais, um silêncio que apertava o peito. Senti cheiro de lavanda misturado com aquele cheiro característico de remédios e álcool, típico de onde vive alguém que precisa de cuidados constantes. Dona Ana, te amei. Timidamente, parada no meio da sala de estar. No quarto à direita, no fim do corredor. A voz veio fraca. Caminhei pelo corredor, vendo quadros na parede. Fotos de viagens, casamentos, sorrisos. Cada imagem daquelas parecia uma mentira debochando da minha cara. Entrei no quarto. O ambiente era amplo, arejado, mas a cama hospitalar no centro quebrava qualquer harmonia. Ana estava lá. Ao vivo, ela parecia ainda mais frágil do que nas redes sociais. Muito magra, pálida, mas com olhos grandes e inteligentes, que me analisaram de cima a baixo assim que eu entrei. "Você é a Marta?" ela perguntou, tentando se ajeitar nos travesseiros. "Sou eu, minha filha." A palavra filha saiu sem querer, puro instinto maternal de ver alguém naquela situação. "Me desculpe invadir sua casa assim." Puxei uma cadeira para perto da cama. Não queria perder tempo com formalidades. O tempo era precioso. Tirei o celular da bolsa e coloquei sobre o lençol, ao alcance da mão dela. "É esse o telefone?" perguntei. Ana olhou para o aparelho e seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. É dele. Ele disse que foi assaltado ontem à noite quando foi comprar minha insulina. Chegou em casa transtornado, xingando muito." Ela fez uma pausa, engolindo o choro. "Por que você não quis entregar para ele, Marta? O que tem aí?" Sentei na beira da cadeira e segurei a mão dela. Estava gelada. "Ana, eu preciso que você seja forte agora. Mais forte do que você tem sido nessa cama. O Eduardo não foi assaltado. Ele perdeu o telefone. E ele não perdeu enquanto comprava seu remédio." Desbloqueei a tela. Graças a Deus a bateria ainda aguentava. Abri a conversa e virei o visor para ela. "Leia. Por favor, leia com calma." Vi os olhos de Ana percorrerem as mensagens. Primeiro, a confusão. Ela franziu a testa tentando entender quem era aquele contato. Depois, o choque. Ela levou a mão à boca quando leu as partes sobre a viagem. Mas foi quando ela chegou nas mensagens sobre a venda da casa e a procuração que eu vi a alma dela se quebrar. "A assinatura dela", ela sussurrou, com a voz falhando. "Ele me trouxe papéis semana passada. Disse que era para atualizar o cadastro no convênio médico, porque o tratamento ia ficar mais caro. Eu acenei, Marta. Eu assinei sem ler porque eu confiava nele. Eu confiava a minha vida nele." Ela começou a chorar. Não era um choro de birra, era um choro de dor profunda, de quem descobre que o chão onde pisa não existe. Ela soluçava, dizendo que ia perder a casa, que ia ser jogada num asilo público, que não tinha filhos para defendê-la. "Ele me chama de encosto", ela repetia, olhando para o teto incrédula. "Eu cuidei desse homem por 20 anos.
Eu ajudei ele a construir a carreira dele. E agora que eu adoeci, eu sou um encosto? Esperei ela colocar tudo para fora. Ela precisava esvaziar aquele veneno. Quando o choro diminuiu e virou apenas um suspiro cansado, eu falei firme. Chorar não vai salvar sua casa, Ana, e nem vai fazer ele virar um homem decente. Ele já fez a escolha dele. Agora você tem que fazer a sua. Ela me olhou, limpando o rosto com as costas das mãos magras. O olhar dela mudou. A tristeza deu lugar a uma faísca de raiva. Era disso que a gente precisava. O que eu posso fazer? Eu estou presa nessa cama? Eu não ando, Marta. Você não anda, mas sua cabeça funciona muito bem. E agora você tem eu. Apontei para o celular. Aqui tem tudo. Áudios, mensagens, fotos. Isso aqui é a prova de que ele está agindo de má fé, de que ele te coagiu a assinar documentos mentindo sobre o teor deles. Isso anula qualquer venda que ele tentar fazer. Mas a gente precisa ser esperta. Se eu confrontar ele agora, ele vai negar. Vai dizer que é montagem, vai pegar o celular e quebrar. Ana raciocinou rápido. Ela era inteligente. Exatamente, concordei. Se você gritar agora, ele foge ou dá um jeito de sumir com o dinheiro que tiver nas contas conjuntas. Nós precisamos de um teatro. Um teatro? Ela me olhou curiosa. Você vai ter que fingir que não sabe de nada. Vai ter que engolir o nojo e tratar ele como sempre tratou. Sorrir, perguntar do dia dele, ser a esposa que ele acha que está enganando. Enquanto isso, eu levo esse celular. Vou salvar tudo que tem aqui num lugar seguro. Vou imprimir, vou gravar em pendrive, vou fazer cópia de tudo. Ana ficou em silêncio um minuto, processando a ideia. Ela olhou para a foto do casamento na parede e depois para o celular na cama. Amanhã é aniversário da minha irmã, disse ela com um tom de voz gelado que me arrepiou. Ele organizou um almoço aqui em casa. Disse que queria reunir a família para me animar. A família dele vem, a minha vem, até os sócios dele vêm. Ele adora a plateia para posar de bom marido. Eu sorri. Um sorriso vingativo. E tem palco melhor para uma peça de teatro do que uma casa cheia? Ana apertou minha mão com força. Dessa vez a mão dela não parecia tão frágil. Ele acha que eu sou um peso morto? Ele vai ver o peso cair na cabeça dele. Marta, você pode vir amanhã? Eu digo que você é uma antiga colega de escola que eu reencontrei na internet. Ninguém vai desconfiar. Eu preciso de você aqui. Eu estarei aqui, prometi, e vou trazer tudo preparado. Mas o celular, ele vai continuar procurando. Deixa comigo. Ana pegou o aparelho. Vou desligar e esconder dentro do forro da minha almofada. Se ele perguntar, continuo dizendo que não sei. Se ele rastrear, vai ver que está aqui em casa, o que confirma a história do assalto perto de casa. Mas que o ladrão deve ter jogado no jardim. Ele vai ficar confuso, mas não vai desconfiar de mim. Ele me subestima demais para achar que eu esconderia algo. Perfeito. Levantei-me sentindo uma adrenalina correr nas veias. Aguenta firme, Ana. Só mais um dia de mentira. Depois, a verdade liberta. Saí daquele quarto deixando para trás não mais uma vítima chorosa, mas uma mulher com uma missão. Ana tinha secado as lágrimas e estava com o olhar fixo no vazio, planejando cada movimento. Eduardo não perdia por esperar. Ele queria vender a casa, pois ele ia pagar um preço muito mais alto do que imaginava. O domingo amanheceu com um sol radiante, desses que parecem encomendados para festas felizes. Coloquei minha melhor roupa, passei um batom discreto e respirei fundo antes de sair de casa. Na bolsa, eu levava o pendrive e o meu celular, as armas que usaria naquela guerra silenciosa. O celular de Eduardo, aquele que começou tudo, já estava com Ana. Cheguei à casa por volta do meio-dia. O cheiro de churrasco invadia a rua. Havia carros estacionados na calçada, música ambiente tocando e risadas vindas do quintal. Toquei a campainha e fui recebida pelo próprio Eduardo.
Ao vivo, ele era ainda mais encantador do que nas fotos. Sorriso largo, camisa de linho, copo na mão. Um ator de primeira categoria. Bom dia! Você deve ser a amiga da Ana, a Marta, certo? Ele disse, estendendo a mão. Ela comentou que vocês se reencontraram. Fico tão feliz. Ela precisa se animar. Entre, fique à vontade. Apertei a mão dele sentindo um arrepio ruim. Se ele soubesse quem eu era de verdade, teria trancado o portão na minha cara. Sorri amarelo e entrei. A casa estava cheia. Familiares, amigos, vizinhos. Todos comiam e bebiam, elogiando a festa. Fui direto para onde Ana estava. Ela estava na cadeira de rodas, mas hoje usava um vestido florido e tinha um brilho diferente nos olhos. Não era alegria, era determinação. Você veio? Ela disse, segurando minha mão com força. Eu disse que viria. Tá tudo pronto, sussurrei. Sim, a TV da sala está conectada no computador para passar um vídeo de homenagem que ele fez para mim. Ele adora se exibir, mas eu pedi para ele deixar eu escolher a música final. É nessa hora que a gente entra. Fiquei por ali, circulando, observando. Eduardo era o centro das atenções. A cada 5 minutos ele ia até Ana, dava um beijo na testa dela, ajeitava a manta e olhava para os convidados para garantir que todos estivessem vendo o quão maravilhoso ele era. Ouvi uma senhora comentar: o Eduardo é um santo. Cuidar de esposa doente não é para qualquer um. Tive vontade de vomitar. Depois do almoço, Eduardo pediu silêncio. Bateu o garfo na taça de vidro. Pessoal, atenção, por favor. Ele começou com a voz embargada, fingindo emoção. Hoje é um dia especial. Estamos aqui celebrando a vida. E eu queria fazer uma homenagem à minha mulher, minha guerreira, Ana. Preparei um vídeo com os nossos melhores momentos. Todos aplaudiram. Ana manteve o rosto sereno, impassível. As luzes da sala foram diminuídas e as fotos começaram a passar na TV enorme, de 60 polegadas. Fotos do casamento, viagens, festas. Uma música romântica tocava no fundo. Eduardo estava do lado da TV, com a mão no peito, olhando para Ana com aquele olhar de "eu sou incrível". Quando o vídeo acabou, os aplausos foram calorosos. Eduardo pegou o microfone. Sim, ele tinha um microfone para a ocasião. Tegar, obrigado, gente. Eu faço tudo por ela. Agora a Ana queria dizer umas palavras. Amor. Ele levou o microfone até ela. Ana segurou o objeto com firmeza. A sala ficou em silêncio absoluto. Obrigada, Eduardo. Ela disse, a voz ecoando, limpa e clara. O vídeo ficou lindo. Mostra um passado muito feliz. Mas eu acho que faltou mostrar o presente. Faltou mostrar quem você se tornou nos últimos meses. Marta, por favor. Esse foi meu sinal. Eu estava perto do notebook que controlava a TV. Com um clique rápido, fechei o vídeo de homenagem e abri a pasta que tínhamos preparado. A primeira imagem que apareceu na tela gigante não foi uma foto de casal. Foi um print gigante de uma conversa de WhatsApp. A letra estava enorme, impossível de não ler. A mensagem de Eduardo dizia: já consegui a assinatura da velha. Ela nem leu. A casa é nossa, amor. Assim que vender, despacho ela para um asilo público. A resposta da amante logo abaixo: finalmente! Não aguento mais esperar. Você é um gênio. Um murmúrio de confusão correu pela sala. Alguém riu achando que era uma piada de mau gosto. Eduardo virou para a tela e a cor sumiu do rosto dele. Ele ficou branco como papel. O que é isso? Ele gaguejou, tentando ir até o computador. Deslinha isso! É vírus! Alguém hackeou! Não é vírus, Eduardo. A voz de Ana cortou o ar como uma navalha. É o seu celular, aquele que você disse que foi roubado. Passei para a próxima imagem. Outro print. Eduardo, o encosto está cada dia pior. Tive que fingir que me importava a manhã toda. Que saco! Um ó coletivo ecoou pela sala. A mãe de Eduardo, uma senhora de idade, levantou-se do sofá com a mão na boca.
Eduardo, o que é isso? Você escreveu isso? A mãe dele perguntou trêmula. Mãe, é montagem. Essa mulher, ela é louca. Ela invadiu aqui. Ana, você está sendo enganada por ela. Cale a boca! Ana gritou. Foi a primeira vez que a vi levantar a voz. Ninguém me enganou, Eduardo. Eu li todo, eu vi as fotos, eu ouvi os áudios. Você estava planejando me deixar sem teto. Você usou minha doença para me fazer assinar uma procuração para vender a nossa casa e fugir com a sua amante. Eduardo olhava para os lados, procurando uma saída, procurando apoio. Mas os olhares dos amigos e familiares tinham mudado. Onde antes havia admiração, agora havia nojo, choque e desprezo. A máscara de bom moço não tinha apenas caído, ela tinha se estilhaçado no chão. Você achou que eu era um peso morto, continuou Ana, agora chorando mais de raiva. Achou que não teria forças para descobrir. Mas Deus é justo, Eduardo. Ele colocou essa moça no seu caminho para achar o telefone que você perdeu enquanto planejava a minha desgraça. Ana tirou um envelope debaixo da manta. Meu advogado já revogou a procuração que você me fez assinar com mentiras. Você não vende nada, meu. E amanhã mesmo entro com um pedido de divórcio litigioso. Quero você fora desta casa, agora. O silêncio na sala era tão pesado que dava para ouvir a respiração ofegante de Eduardo. Ele tentou abrir a boca para argumentar. Tentou fazer aquela cara de vítima que sempre funcionava. Mas olhou para a própria mãe e viu ela chorando de vergonha. Viu os amigos balançando a cabeça negativamente. Ele percebeu que tinha perdido. Não havia palco para ele atuar ali. Sem dizer uma palavra, ele baixou a cabeça e caminhou em direção à porta. Ninguém se moveu para impedi-lo. Ninguém disse "fica". Ele saiu sozinho, sob os olhares de julgamento de todas as pessoas que ele tentou impressionar. Assim que a porta bateu, o clima de tensão se desfez e virou um caos de apoio a Ana. A mãe dele foi a primeira a abraçá-la, pedindo perdão pelo filho que criou. As amigas choravam junto. Eu fiquei no meu canto, recolhendo minhas coisas. Minha missão estava cumprida. Ana não precisava mais de mim. Agora, ela tinha uma rede de apoio que sabia a verdade e que não a deixaria sozinha. Ela olhou para mim por cima dos ombros das pessoas que a abraçavam e sorriu. Um sorriso de gratidão, de alívio, de quem tirou uma tonelada das costas. Saí da casa sentindo o sol da tarde no meu rosto. Eu não ganhei nada com aquilo. Não ganhei dinheiro, não ganhei fama, mas a sensação de justiça, essa não tem preço. Eduardo achou que podia descartar uma pessoa como se fosse lixo, mas acabou sendo descartado pela própria arrogância. Caminhei para casa com o coração leve. O mundo tem muita gente ruim, é verdade, mas enquanto houver gente disposta a não se calar, a não virar o rosto para o problema do outro, a maldade não vence. Ana vai se recuperar, tenho certeza. A dor da traição passa, mas a dignidade de ter se defendido fica para sempre. E eu? Bem, eu vou continuar caminhando, sempre atenta. Vai que eu encontro outro celular por aí.